E voltamos com mais informações de uma reintegração de posse na zona oeste de São Paulo. Você vai acompanhar comigo imagens que foram gravadas há alguns minutos e mostram bombas sendo disparadas contra os moradores. Olha o momento. Eles colocaram fogo em barricadas para impedir o avanço da Polícia Militar nessa ação. São 250 casas nesse terreno que fica na zona oeste da capital paulista. E essas famílias estão ali há 9 meses. Bom, segundo esses moradores, eles não foram notificados da reintegração de posse e há confronto entre eles e policiais. Isso começou por volta, um pouco antes, das 7 horas da manhã e já há registro, Adriana, de 2 mulheres que precisaram ser socorridas, ao longo dessas horas. Exato. Uma recentemente. Exatamente, Paloma. Inclusive, a gente acabou de ver a imagem dessa mulher sendo carregada por moradores para uma área mais segura. A gente sabe que esse tipo de ação é sempre muito tensa. Os moradores alegam que não foram, então, informados sobre essa reintegração de posse. É uma comunidade grande, como a gente pode ver, como você mesma disse, 250 casas, a maioria delas barracos feitos de madeira. A gente sabe que tem crianças, idosos, pessoas com deficiência, doentes. Então, é sempre uma ação que envolve muito cuidado, que precisa ter muito cuidado, mas é sempre muito tenso. Porque essas pessoas não têm para onde ir, então elas acabam resistindo, acabam impedindo a entrada da polícia e aí as imagens que a gente acompanha são essas, a tropa de choque ali na frente fazendo um cordão de isolamento para tentar avançar enquanto os moradores se colocam contra essa ação. E é uma situação que já se estende há mais de 2 horas, E aí você vê, então, imagens, a gente tem acompanhado, inclusive, desde que começou, para você que está ligado na nossa programação, estava acompanhando também no Balanço Geral amanhã, como que tudo surgiu, desde os primeiros minutos, a gente está ao vivo lá, a nossa equipe também está lá, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o repórter Yuri Macri, que estava acompanhando tudo, segue acompanhando tudo, na verdade. E, é claro, um momento de muita tensão, porque os moradores estão resistindo. A polícia chega com uma ordem de cumprir essa ação de reintegração de posse e tenta resolver isso de alguma forma, só que acaba sendo recebida com resistência e esse é o desenrolar que a gente tem, Exatamente. Os moradores fizeram barricada para tentar impedir a chegada deles, a entrada dos policiais nessa comunidade. Eles atearam fogo em pedaços de madeira, em restos de objetos que estavam ali espalhados pelo terreno e isso é que acabou inflamando, bastante o clima ali no momento da chegada da polícia. A gente vê, acompanha do lado direito, então, o avançar dos policiais dentro da comunidade, do lado esquerdo uma área, um ponto ali, exatamente no momento em que os policiais jogavam bombas para tentar fazer com que os moradores deixassem os policiais passarem. Recuem, Exatamente, para que eles recuassem e eles acabam, inclusive, devolvendo as granadas jogadas pelos policiais. Então, sem dúvida nenhuma, uma ação de muita tensão desde cedo que o jornalismo da Record está acompanhando e transmitindo ao vivo. E é muito importante que você ressaltou, muitos barracos de madeira e as barricadas que foram feitas com fogo também. Então, imagino que houvesse ainda essa preocupação, Você tem um cenário que traz uma tensão extra, além da resistência dos moradores, das bombas que precisaram ser utilizadas, de pessoas passando mal, há ainda a situação do fogo que precisa ser contido e acaba sendo um elemento extra numa situação que já é bastante tensa, como a gente está acompanhando. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais informações sobre essa reintegração de posse, que você acompanha aqui na Record desde cedo, com imagens ao vivo, bastante tensão. Vou conversar com o Yuri Macri, que já está aqui comigo. Ele que acompanha toda essa tensão desde cedo por aí, Yuri? Conta pra gente qual é a situação nesse momento. Os moradores, eles tentaram resistir, Porque disseram que não foram informados sobre essa reintegração. Conta pra gente qual é a situação nesse momento. Bom dia. Bom dia, Adriana, para você e para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Essa movimentação aqui começou logo por volta e antes mesmo das 7 horas da manhã. E agora, neste momento, a gente tem toda essa conversa, inclusive dos policiais militares, da tropa de choque com esses moradores. Mas ainda existem efetivos, a tropa de choque e também policiais militares trabalhando dentro da comunidade que tem ao menos 250 moradias. Os moradores, eles tentaram resistir a essa reintegração
reintegração de posse, colocaram fogo em barricadas para impedir o avanço da Polícia Militar. Como eu disse, são 250 casas nesse terreno que fica aqui na zona oeste da capital paulista. As famílias estão neste ponto há pelo menos 9 meses e, segundo elas, não foram notificadas da reintegração de posse. Foi necessário, a utilização de bombas de efeito moral. Inclusive, nesse momento, a gente observa a saída mais acima, o Roberto vai mostrar, da tropa de choque, Adriana. Eles estão saindo porque eles invadiram essa área após a conversa, o diálogo. Inclusive, uma máquina para a destruição desses barracos foi trazida para esse ponto. Então, a gente observa que eles estão fazendo mapeamento para ver se ainda existe alguns moradores, e também caminhões da prefeitura foram trazidos até este ponto para a colocação dos pertences desses moradores aqui neste ponto da zona oeste da capital paulista. Uma área de muita tensão, um clima muito tenso e que a gente segue acompanhando aqui. Adriana, Paloma. Combinado, Yuri. Qualquer novidade, não hesite em nos chamar. Você tem prioridade total, ao vivo aqui com a gente no Fala Brasil, e a gente vai acompanhar até que a situação esteja completamente resolvida.